Diretamente dos estúdios do Hub Feira, está começando mais um episódio do FeiraPod. Diegão, mais um episódio. Esse já tá no semi ao vivo, viu, galera? Estamos quase no semi ao vivo, porque na nossa frente está acontecendo uma live. E assim, a galera de feira é demais. E assim, se chegar e der um pouquinho de intimidade, se der o dedo, a gente quer o braço. Não é Deu Dex, na minha frente, meu brother Dex. Cara, muito obrigado por estar aqui. Essa é sua câmera. Dê um alô pra galera. Essa aqui é? Essa é Tô sua perdido câmera. aqui. É muita câmera. Também ali, ó. Tem a outra também ali. Boa Sabe, noite, galera. Essa Boa é sua noite, câmera. galera. Prazerzão estar aqui. Esse projeto massa. Tava elogiando vocês antes de entrar aqui ao vivo, que é muito interessante ter projetos feirenses que valorizem artistas feirenses, né? A gente vê a arte de feira cada vez mais crescendo, sendo valorizada, e muitas vezes por fora, né? De fora, por profissionais de fora. E é massa ver o quanto projetos feirenses engrandecem outros projetos feirenses. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho sobre minha arte, sobre meu trabalho, um pouquinho sobre minha história também, né? Que a gente é formado pela nossa história, Exato. tudo que a gente vive hoje, nosso propósito. E é isso, sou Deudex Almeida, fotógrafo, artista, e tô tendo o prazer de estar sendo entrevistado. Entrevistado não, um bate-papo, né? É um bate-papo, é um bate-papo. Só faltou um drinkzinho aqui. Aí, ó, tá vendo aí? Cadê, diretor? Na próxima tem que Cadê, deixar uma diretor? cerveja no frigobar. Rapaz, aí, a gente viu? já prepara. Não, quando você já pode até deixar o convite, quando você vem no 100% ao vivo, sem ser o 50%, Bora? aí a gente já... Brinda com a deixa tudo- cerveja? Com certeza, já deixa tudo Fechou. tranquilo Com aqui. certeza. E não vai faltar, né? Já deixando aqui, cadê? Renato ali, Dragórnia. Você ouviu o recado de Deudex, né? Então, fique ligado. Dex, prazerzaço estar conversando contigo e principalmente você que já faz um trabalho bacana na cena feirense, né? E principalmente na área de fotografia. E aí a gente começa assim, querendo saber um pouco o que é que te deu, como é que você teve a ideia de criar um evento para falar de fotografia aqui em Feira de Santana. Como é que surgiu isso? A ideia do evento foi um pensamento egoísta a princípio, vou te dizer a verdade. Nossa, da Nunca sinceridade. foi revelado isso aqui Eu antes. vejo a sinceridade nos seus olhos. Vocês estão vendo aí, né? Vocês estão vendo aí, né? É justamente isso. Assim, quando eu comecei na fotografia, eu comecei sem fonte de informação nenhuma presencial. Comecei só com a internet, buscava recursos na internet para poder aprender. E aí, meus primeiros eventos e meus primeiros trabalhos foi totalmente eu indo fazer sem conhecimento técnico sobre a câmera. Eu ia mesmo no automático, tirava as fotos lá, e aí meu olhar acabava destacando mais do que a própria configuração de câmera, sabe? E o que acontece? Fui chamado para um evento que tem em Salvador, que é a Usina na Estrada, feito por Pedro de Souza, que era o idealizador desse projeto, né? Era uma escola de fotografia em Salvador, e eles estavam desenvolvendo esse congresso onde eles reuniam 10 fotógrafos, eram 2 dias, e eles falavam sobre o trabalho, sobre fotografia de casamento em si, e aquilo me engrandeceu bastante. Toda vez que rolava eventos fora, principalmente em São Paulo, que era o Ed Brasil, eu estava presente, porque eu reconheci que era muito importante absorver o conhecimento por meio de congressos. E aí eu falei, cara, eu gasto em média aqui R$600 de passagem de volta, hospedagem, alimentação, para passar maior tempo em São Paulo, para escutar outros fotógrafos, por que não trazer a galera para cá e eu ter esse próprio conhecimento na minha cidade? Sacou? Eu queria propor esse conhecimento para mim, primeiramente, aqui, com fotógrafos que eu admirava, porque eu poderia fazer o convite para você por admirar o seu trabalho e querer saber mais sobre o seu trabalho, e isso me favorecer. Por um outro lado, eu vi a ideia de desenvolver uma ação, né, onde outros fotógrafos também iriam se beneficiar disso, e existia um comentário muito grande em feira que fotógrafos de feira não se uniam. Não era uma classe unida. E eu queria quebrar com esse paradigma, né? De falar, por que não? Por que não pode juntar a galera e reunir num só lugar e aprender sobre fotografia junto para crescer junto? E aí, quando eu fiz o Fotofeira, a primeira edição, convidei, a princípio, todos os fotógrafos que estiveram presentes, eram amigos da fotografia que eu tinha ganhado durante esse período de trabalho. E eram já fotógrafos nomeados que tinham um trabalho em destaque, que tinham uma personalidade marcada no seu trabalho. E foi uma forma de homenagear esses amigos. Eu convidei para eles palestrarem no Fotofeira. E aí fiz no Hotel Atmosfera, aqui na frente. E foi um sucesso, assim. Consegui... Isso foi em que ano?
2017. Pertinho, foi bem recente. Isso. Aí fiz um ano de congresso, um dia apenas. E lotou, assim. Tive um resultado muito bom, principalmente o feedback pós. E só com fotógrafos locais, correto? Na primeira edição? Ou teve convidado de fora? Todos os fotógrafos que palestraram eram de fora. Certo. Tinha fotógrafos de Itabuna, de Salvador, de Vitória da Conquista. E tive a presença de um fotógrafo de Portugal, o Alessandro Serra, que era um amigo meu e, por coincidência, ele estava no período aqui no Brasil. Ele é fotógrafo de moda, fotografa super bem. E ele teve presente no evento, então teve presença estrangeira no primeiro edição do Fotofeira. Já chegou chatão, sacou? Nojento. Nojento, mano. E aí foi isso, primeira edição deu massa, já pensando na segunda edição no ano seguinte. Já terminei a primeira edição pensando no ano seguinte. Então já comecei a pensar nas pessoas que eu chamaria, já comecei a pensar em ações de marketing para poder reunir a galera, para poder chamar mais gente. Já pensei em mudar o lugar, porque eu queria 2 dias com mais gente. E assim se fez. Aí no ano seguinte foram 2 dias de congresso, reuni outra galera de fora, a galera foda na fotografia. E esse segundo ano é que eu consegui ver a dimensão do congresso. Porque lotou de mais pessoas, né? Eu vendi praticamente, foram 235 passaportes pro evento. E o pós é sempre marcante. O pós, o quanto que a galera agradece pelo congresso, pelo evento. O quanto que a galera fica grato pelos palestrantes estarem lá, se doando de alma para poder falar sobre sua história, sobre seus projetos, sobre o que motivaram eles, sobre o que fizeram eles, mesmo com desafios, continuarem fotografando. E cada um tem sua história, cada um passa pelos seus perrengues e existem as identificações, né? Então eu me identifico com sua história, a sua história me faz manter a minha e assim vai. Cria essa rede de conexões e de relações. E aí eu vi que nesse congresso já estava se formando meio que uma família, assim. Então a galera já estava pensando na próxima edição. Então a gente se vê ano que vem. A galera de fora, então a gente se vê ano que vem. Eu falei, não dá pra não fazer ano que vem. E aí fiz a terceira edição. O segundo foi onde? Só pra... Já não foi na Atmosfera. Já foi no Ibis, Okay. Lá a capacidade é pra 300 pessoas. Então a gente teve 270 pessoas na segunda edição. E aí a terceira edição veio com força. Aí a gente já trouxe uma pegada mais voltada para o lado da essência, para a galera conseguir identificar a sua verdade na fotografia por meio da sua essência. E trouxe todas as palestras voltadas nesse processo meio de autoconhecimento e voltado para o seu trabalho. Como você pode desenvolver um trabalho com mais personalidade, com mais essência, baseado na sua história, sabe? E foi bem bacana, teve bastante momentos assim emocionantes, onde a galera tocou mesmo, sabe, na alma, não só em assuntos de fotografia, mas sobre realidades de vida, sobre dificuldades, sobre aprendizados. E a gente desenvolveu também um happy hour muito louco. E a galera juntou e bebeu a madrugada toda, e a galera se conectou e resenhou, e foi massa, assim. Então, do evento surgiu a possibilidade de se desenvolver uma relação entre fotógrafos baianos, locais, e que, tipo, mudaria o cenário da fotografia de Feira de Santana a partir disso, sabe? Nunca mais ouvi falar de uma pessoa que disse que a fotografia de feira não era unida, que a galera não se ajudava. E prova disso é o grupo do Fotofeira que a gente tem até hoje, onde a galera se apoia, se junta, vende equipamento do outro, posta quando algum fotógrafo, infelizmente, é assaltado, a gente faz uma campanha para poder juntar grana, uma vaquinha para poder ajudar o colega, sabe? Então a gente realmente se tornou uma família, onde viu que da fotografia se criou elos. E isso é massa porque, a princípio de um pensamento egoísta, se tornou um projeto onde várias pessoas saíram beneficiadas com isso. E, cara, o resultado é muito, muito bom, assim, ver no que se tornou, sabe? Falando um pouquinho do evento, Dex. Tipo assim, você comentou que até after você fez. Vocês fizeram, né? Porque esse processo você não fez só. Você se baseou em quais eventos no Brasil para construir o Fotofeira? Ou Fotofeira é só 100% Fotofeira, com características do Fotofeira? Ou de feira, na verdade. Existe característica só do Fotofeira na idealização do projeto, mas por eu já ter ido em outros congressos, a gente acaba absorvendo um pouquinho de cada, né? Então, minha fonte de inspiração sempre foi o Ed Brasil, certo, que é o maior congresso de fotografia de casamento da América Latina. Então, em um lugar
reúne 5.000 fotógrafos. E aí é uma energia muito grande, sabe? Quando você chega lá, porque é uma galera que você nunca viu na vida, mas a galera lá com o mesmo objetivo. E a galera se curte, sai, se conhece, se conecta. Todos os dias de noite tem happy hour, e todos os dias a galera se encontra depois do congresso. Então isso cria conexões. E pra mim sempre foi muito foda a questão de conexões. Pra mim, conexões entre pessoas, coincidir história, coincidir propósitos, pra mim vale mais do que estar no congresso às vezes, sabe? O network acaba sendo mais importante. Isso. E justamente todas as pessoas que palestraram no Fotofeira são fotógrafos que eu conheci em outros eventos, principalmente no Ed Brasil. Então de lá que eu comecei minhas conexões com outros profissionais que tinham um trabalho já considerado, um trabalho destacado pela sua identidade, e aí foi desenvolvida uma relação a partir disso, sabe? Então eu quis que o Fotofeira também tivesse essa proposta de, além de informação sobre fotografia, tivesse possibilidades de relações, onde esse network fosse feito no happy hour, tomando uma cerveja, conversando, rindo, não só lá na sala, dentro do auditório, com informações de fotografia. O Dex, no caso, o evento, ele, só para deixar claro, ele é um evento para fotógrafos já profissionais que estão no mercado ou para os amantes da fotografia? Porque até quem está vendo a gente, seja online ou ali na nossa transmissão, pode ter essa dúvida, entendeu? E às vezes tem os amantes da fotografia, né? Que curte fotografia, tem sua câmera semi-profissional ou profissional e aí quer ir lá absorver um pouco mais de teoria e às vezes, quem sabe, até depois ganhar uma grana com isso. É interessante essa pergunta porque, a princípio, a minha intenção seria só para fotógrafos mesmo, né? Fotógrafos que já estivessem no mercado. Porém, na primeira edição eu já tive inscrições de pessoas que não fotografavam, mas que queriam aprender e saíram de lá de forma muito engrandecida, assim. Já sabendo qual caminho traçar, em vez de atirar cegamente, sabe? Por exemplo, que equipamento comprar, em que área específica da fotografia começar a trabalhar. Porque um dos grandes diferenciais do Fotofeira é que nunca foi sobre apenas um tipo de fotografia. O Ed Brasil é sobre fotografia de casamento e família, e hoje tem vídeo. Tem em Salvador Fotossíntese, que é apenas voltado para fotografia de casamento. E o Fotofeira não. O Fotofeira eu trago fotógrafos palestrantes de fotografia de casamento, fotografia de família, de moda, de gastronomia. Então, vários assuntos de newborn, que é uma área da fotografia muito escassa, né? E que você realmente precisa de um aprendizado ali. Newborn é Pra do recém-nascido, E até 15 aí, dias, correto? É nos primeiros 10 dias de 10 vida, dias? assim. Eu achava que era até 15 dias. 15 dias já tá mais sensível, qualquer coisa acorda. Eu nunca consegui fotografar o newborn. Pra mim é muito detalhista ali, eu sou meio que da luz, da correria e de chamar, de pegar, então tem que ter todo um cuidado. Então eu trouxe essas outras áreas da fotografia presentes para o congresso, justamente nessa perspectiva de quem não fotografasse ainda já pudesse se encaminhar e falar, poxa, eu me identifico mais com essa área, e assim diminuir alguns passos, sabe? Porque às vezes você erra, tenta alguma coisa e vê que não é e tenta outra. Então a ideia do congresso é justamente encurtar esse passo de você ter que decidir em que área específica trabalhar e já ir para que você se identificar por meio dos palestrantes lá, né? E é isso. Deixa eu só pegar um gancho, Diego. Você fez um comentário aí, Dex, que pra mim foi muito legal, porque você fez aí um comentário que o Fotofeira, ele ajuda no processo de escolher câmera, não só sair clicando. Porque eu vou te contextualizar. Com a chegada das câmeras digitais, você tá nem aí. Você mete o dedo e é tipo assim, é na quantidade, não é na qualidade, é na quantidade. Uma eu salvo. E assim, eu me formei em publicidade e tive a matéria de fotografia. Eu não sou fotógrafo, mas eu tive a matéria de fotografia. E assim, no primeiro semestre de fotografia, a primeira disciplina de fotografia foi com câmera de filme. E assim, tem as poses, tem limite. E aí o professor passa toda a instrução de como usar. E aí, a melhor foto que eu já fiz na minha vida foi nessa aula
com a câmera de filme no maior cuidado do mundo. Olhar diafragma, obturador, pose, não sei o que. Quando a gente foi avançando, que a gente foi para as câmeras digitais, cara, parecia que eu ficava impaciente. Era no clica, alguma vai salvar. Clica. Você acredita que as câmeras digitais trouxeram, na verdade, popularizou a fotografia de uma certa forma? Agora existem muitos fotógrafos, mas você acha que a qualidade da fotografia do passado é melhor do que a atual? Ou você acha que são momentos diferentes e não tem comparação? Porque assim, tem fotos memoráveis na história que são fotos de filme. Eu queria ter vivido a época do filme diretamente, assim. Quando eu comecei a fotografar, já era totalmente as câmeras DSLRs, né? De filme já estavam ultrapassadas há muito tempo. Cheguei a ver lá em casa vários rolinhos de filme, minha mãe indo na rua pra revelar, já fui com ela revelar, mas eu não me especifiquei, eu não fotografava, não sabia muito bem configurações, principalmente câmeras analógicas, que realmente é uma configuração muito diferente de câmeras DSLRs. Mas, em relação à pergunta, eu acho que é uma outra perspectiva da fotografia, sabe? Eu acho que, bem como toda a área, independente de trabalho, se evolui, a fotografia evoluiu também nesse passo. E com o avanço da tecnologia, permitiu com que mais pessoas tivessem acessibilidade à fotografia. Sim. Eu acho que realmente popularizou e se tornou mais fácil você fotografar, principalmente essa linha agora de mirrorless, não sei se vocês conhecem, que facilitou um grande trabalho na vida dos fotógrafos, porque ela é como se fosse digital. Então você já consegue ver na tela aqui do seu olhinho a foto de forma perfeita como você vai sair na imagem, sabe? Diferente da DSLR, que tem toda uma configuração de ISO, velocidade, diafragma, e aí você tem que ir tentando, batendo, e aí às vezes demora mais no processo de fotometria. E com esse avanço, tornou com que as coisas fossem mais rápidas, então eu acredito que a gente tem mais possibilidades de fotografar por conta disso. A gente ficava muito limitado com o filme, em quantidade de poses, em ambientes que às vezes a câmera não era propícia para fotografar, ficava escuro. Tinha até a questão do filme que tinha que ser adequado para o tipo de ambiente. Às vezes ficava aquele flare assim, meio amarelado no cantinho, né, que o pessoal falava que a foto estragou, que eu adoro, acho lindo. Conceitual total. Conceitual. Mas aquilo era pra época, o pessoal era uma foto estragada, né? E hoje em dia a gente tem, com esse avanço, eu acho que a gente tem mais possibilidade de fotografar. Eu acho massa. Eu só fico puto quando a galera chega com o iPhone nos casamentos, tira foto e posta antes de mim e já aquela foto já tá repercutindo em vez da minha, do material que eu gastei não sei quanto pra pagar e a foto do iPhone já tá rodando lá, mas é isso, faz parte. Aí tem que trabalhar o olhar, né? Ou como... Eu também tive aula de fotografia na faculdade, e aí era justamente você trabalhar o olhar e principalmente um termo mais técnico, que é a questão do ponto. É você atingir o ponto por meio do teu olhar fotográfico. E aí é uma cachaça isso que é no decorrer justamente do trabalho. Porque, aproveitando o que você falou, tem muito, na minha opinião, assim, você popularizou, mas não necessariamente você tem técnica ali por detrás disso. Você vê a foto do iPhone lá, beleza, tal, que tem a luz, né, pro iPhone fazendo aquela crítica velada aí, que senão muitas vezes você tem uma certa dificuldade, mas é isso. Você tem uma foto ali que às vezes não está com enquadramento, não tem uma série de coisas que o olhar fotográfico do fotógrafo com a técnica faz a diferença. E a gente está falando muito sobre qualidade de imagem também, né? A gente sabe que a fotografia ela não só se constitui apenas pela qualidade. A gente tem diversos outros aspectos que fazem uma fotografia ganhar força, ter um peso. Inclusive, é um dos temas de um workshop que eu promovo aqui em feira, que é além do Instagram, descubra o que faz uma fotografia ganhar força. Gostei do nome. E aí eu trouxe essa perspectiva porque a maioria das pessoas fotografam para Instagram. Né? Pode ser brincadeira, mas o próprio Instagram desenvolveu uma ferramenta de stories onde você já abre sua câmera e você já tira a foto e você já posta. Então, eles desenvolveram um novo mecanismo na fotografia, onde lá tem o filtro, lá tem a configuração. Então, é como se fosse uma câmera dentro do Instagram. Então, as pessoas fotografam pro Instagram para postar, né? Além de guardar recordações, queira, posta lá no Instagram depois. E aí, esse tema foi para mostrar que você pode desenvolver fotografias profissionais
né, com aspectos de composição, luz, direção, para o seu Instagram mesmo. E isso vai fazer com que você tenha mais likes, né? Ou seja, sua fotografia tenha mais força. Porque quando você tem uma fotografia com mais forças, inconscientemente as pessoas curtem. Não sabem por que aquela fotografia tá tão bonita, mas curtem. E aí lá por trás tem um jogo de luz, tem uma composição, tem uma diagramação, tem uma direção específica para a luz, para o local. E aí inconscientemente a pessoa fala, cara, que foto foda. Ô Dex, eu quero trazer um debate filosófico, porque eu achei extremamente interessante. Você levantou o ponto do Instagram. A câmera, quando nasceu, ela tinha um objetivo de você fotografar o momento. Você tinha que salvar o momento. Olá, dê um salve, Rodrigo. Salve, galera! E quando você... Liga aí na pergunta, vamos lá. E quando você... Vamos lá, retomando que eu... Ele ficou nervoso, Já gente. Ele ficou perdi a atenção, nervoso. ficou olhando o Nervoso, Instagram. viu? Tava Vamos lá. falando A câmera quando falando nasceu... de minha prima aí, ó. A câmera quando nasceu tinha o objetivo de simplesmente marcar o momento. Ele queria eternizar o momento. Então, com o passar do tempo, as pessoas com uso mais cotidiano, elas começaram a modificar o momento. O momento não é mais o que você está fotografando. O momento é o que eu quero que apareça. E agora com o Instagram, a vida parece que é uma outra realidade. Porque as pessoas simplesmente... Eu acho que se as pessoas conseguissem enxergar o que está fora da fotografia, elas iam entender que às vezes não é nada daquilo. Porque a gente tá numa geração que todo mundo quer ser blogueiro, todo mundo quer ser Instagramer, todo mundo quer ser TikTok, todo mundo tem a vida perfeita. Há controvérsias aí, Rodrigo. Tá, ok, mas uma grande parte, tirando Diego que não queria nem ter Instagram. E assim, a fotografia, você não acha que mudou completamente? Porque a gente saiu do momento de eternizar momentos. Porque, pô, eu tenho um álbum de família lá, velho, que as fotos são horríveis. O povo de boca aberta, comendo. Ah, tem uma amiga que ela até tá na live aqui, que o álbum de 15 anos ela dentro de uma flor. Cada página do álbum aqui, ó, ela vem de uma margarida, de uma rosa. O álbum desse tamanho, a flor desse tamanho, Bela e Quintas. É bem autoral. Inclusive, Manda um salve, Bela, se tiver presente aí, um salve. Esse seu book de 15 anos tem que rodar o Brasil. Tem que rodar o Brasil. É bem vocês autoral, pagaram viu? caro por um book onde você tá desse tamanho e a flor desse. E é isso, e eu comecei a reparar que simplesmente a galera agora assim, a fotografia não guarda momentos, você cria um momento que você quer que apareça na fotografia. As únicas fotografias que pegam momentos ainda, acho que são as fotojornalísticas. Porque no Instagram, cara, se as pessoas tivessem essa vida que elas têm no Instagram, eu ia falar, caramba, a gente tá totalmente perdido. Porque as pessoas têm vidas maravilhosas e o resto do mundo, pelo menos no meu mundo, não é tão maravilhoso quanto as fotos do Instagram. Porque nem foto do Instagram eu posto, porque não, pra mim a vida, eu acredito no trabalho duro e desenvolvimento, mas esse parâmetro, o Instagram, mudou, estragou a fotografia ou ajudou a fotografia? Vou até botar essa... Porque essa é uma pergunta, a sua opinião. Postar me bloquear aqui, né? Que eu vou falar mal. Na verdade, assim, tornou as pessoas mais cômodas, né? Como eu falei, por que esse tema do workshop? As pessoas, infelizmente, fotografam para Instagram hoje, né? Isso. E o Instagram, ele lançou... Não o Instagram, mas a mídia social em si. Lançou agora a política do vídeo, né? Então, o Reels tá ganhando destaque como nunca, né? A questão do vídeo. Os stories você posta vídeo, no feed você pode postar vídeo agora no formato GTV ou no formato Reels. Então, a ideia do vídeo popularizou bastante. O vídeo nada mais é do que a foto em movimento, né? Exato. Então, assim, eu acredito que a galera começou a valorizar mais a questão dos registros. Por exemplo, se você for olhar algumas mídias sociais antes, por exemplo, o Orkut, antigamente você só podia postar 9 fotos, ou eram 6 fotos no princípio. Acho que eram 9, que eram 3 linhas de 3. Então... Acho que era uma coisa dessa. Mas você vê que louco, né? É. Tipo, uma plataforma onde só te permite postar 9 fotos. Beleza, a galera... Que saudade do Orkut, cara. ia taerando essas fotos assim, ó, periodicamente. Depois aumentou pra 12. Depois, se não me engano, aumentou pra 50. E aí foi. Você vê que com esse crescimento, foi inconscientemente colocando na cabeça das pessoas que elas precisavam de mais momentos para registrar. Ou seja, você tinha que viver mais coisas para poder ter mais fotos. E aí acho que fez a galera sair da caixinha. Tipo, vou fazer uma viagem,
vou comprar uma câmera para registrar minha viagem. Ah, vou fazer tal coisa, vou comprar uma câmera para poder registrar minha filha crescendo, sabe? O Instagram meio que popularizou a fotografia, mas eu acredito de uma forma positiva. Porque eu já perdi foto inúmeras vezes e aquela dor no coração de perder arquivo. Mas quando eu volto no meu Instagram, lá tem as fotos que eu postei, que eu marquei, que, graças a Deus, registrou a fase da minha vida, sabe? E não perdi. Eu sou muito de lembranças e, como fotógrafo, a fotografia pra mim é a principal forma de lembrar, né? Então eu sou muito midiático. Você vê, já cheguei, já postei vídeo, a live aqui rolando, aí depois eu vou deixar salva, porque é uma recordação de um momento da minha vida onde eu estive falando sobre determinado assunto, onde eu estive em tal lugar. E acredito que com a tecnologia do Instagram, a gente tem mais possibilidades de lembranças, né? Você chegou a ter Flickr ou não? Ou Não já foi cheguei. direto pro Instagram? Não cheguei, não. Eu lembro do Flickr, mas eu tinha preguiça de criar a conta. Eu lembro que eu fiquei na dúvida se tinha um Flickr ou Instagram, nunca tive nenhum dos dois. Tem um Flickr e E as tinha fotos outro tudo no também, HD, que era velho. de foto. Eu acho que foi a primeira foto... Que era um blog só de fotografia, cara. Tinha vários. Que era tinha tipo um vários. diário. Teve- Aí você colocava uma foto e podia escrever um texto falando sobre a fotografia. Era ali na mesma época do Orkut. É porque assim, Dex, é legal ter um papo com um fotógrafo, ainda mais um fotógrafo jovem como você. Porque assim, vamos lá, anos 2000, a internet começando, bombando. Internet de Cara, escada. O MSN. O MSN, O a MSN. coisa assim era... Velho, é uma nostalgia da zorra. E é um momento que você começa a popularizar. E quando eu volto nas minhas fotos, com cabelão, com as roupas mesmo? ano Tinha o 2000. cabelão aí? Tinha, nossa, tinha o cabelo encaracolado gigante. E assim, eu olhava e falava, caramba, velho. Que conceitual, isso é muito conceitual. A galera usa filtro pra fazer as fotos que eu fazia. E aí eu falo, mas assim, existia um valor, porque por mais que já tivesse câmera digital, não se conseguia reproduzir tantas fotos. Agora, cara, com o iPhone faz, com um Xiaomi, vários celulares fazem, cara, toda hora um clique. E assim, pra mim perdeu a graça, porque eu vou num local e aí assim, às vezes eu sou marcado numa foto que eu nem sabia que eu estava na foto, porque eu passei eu tava lá no fundo, saí numa foto. E assim, o registro, é claro, o registro é bacana, mas se perdeu o olhar, não se tem mais o olhar na fotografia. Eu só consigo ver isso, e eu sou fã de perfis de fotógrafos por causa disso, porque é diferente. Vocês passam uma emoção no processo. Aham. E pra mim, num certo ponto, o Instagram tá meio que sucateando esse processo desse olhar técnico, mas também, pelo lado positivo, populariza. Agora todo mundo tem oportunidade. Isso, é justamente isso. Todo mundo tem a oportunidade de fazer seus registros. Eu acho isso fantástico, essa ideia. Mas aí o que diferencia? Ah, todo mundo se tornou fotógrafo? Não. Todo mundo tem a possibilidade de fotografar. É aquilo que eu falei Né? na estante até, de fazer as fotos. Isso. O que vai realmente fazer com que um fotógrafo ainda tenha seu trabalho com continuidade, com identidade, é realmente o dom. É realmente estar voltado, de certa forma, para a arte em si da fotografia. Consumir a arte da fotografia de diversos aspectos. Não adianta você ser fotógrafo e você não ter a sensibilidade de valorizar a arte em si. A fotografia é uma personificação de arte, né? A gente traz registros de... Antes de ter a fotografia, eram pinturas. Isso. Então, eram fotografias pintadas. E depois que a tecnologia foi aumentando, que possibilitou de a gente ter esses registros, né? Captados por imagem. Mas eu acredito que o que realmente torna um profissional fotógrafo é toda a sensibilidade, toda essa... O que faz com que ele chegue até o processo de começar a fotografar e começar a se desenvolver um estilo fotográfico na fotografia, porque é muito louco que às vezes fotógrafos passam anos fotografando e não conseguem definir um estilo pessoal, privado na sua fotografia, sabe? Não consegue definir sua identidade, seu diferencial lá. E aí entra todo o processo de autoconhecimento. A gente sabe que conta bastante para você se identificar, ou seja, na fotografia ou no seu propósito de vida, né? E isso que faz um diferencial do profissional. Você conseguir ter uma noção do que sua fotografia fala hoje é muito sobre o que você viveu, sobre o que você é. Sim. E isso faz você ter esse alerta, já faz você ter um passo à frente, ter um diferencial dentre outros profissionais, sabe? E aproveitando até o que... Traz o microfone pra pertinho, ou você chega perto. Chega mais E perto. aproveitando o que Rodrigo e Dex falou, na minha opinião,
Quando você tem esse olhar trabalhado, independente do equipamento, Rodrigo, que você esteja, e pode ser um celular, eu já tive algum contato com alguns outros fotógrafos que eles falam assim, velho, uma DSLR para me levar numa viagem de férias com minha família, meus filhos, é meio complicado. Eu tá ali com a criança ou com mais de uma criança e uma câmera pesada E às vezes daquela. até por insegurança também, né? Exato, ou fazer uma trilha e tal, os caras levam celular, velho, pegam um iPhone e tal, enfim, joga nas nuvens e vai fazendo as fotos ali. E se você tem esse olhar, isso é minha opinião, e até saber a sua, Dex, trabalhado, você também consegue fazer boas fotos com um celular em mãos. Com certeza. Sim. E com esse olhar e com aquela técnica que você fala, pô, essa foto foi de celular? Aí você ainda traz esse questionamento. E aí, enfim, é saber até de ti, Dex. É possível, não é possível? Há uma técnica específica? Qual a tua opinião É muito sobre? possível. Hoje, eu fotografo todos os dias. Todos os dias. Principalmente pelo celular. Mais pelo celular mesmo, né? Além dos dias que eu trabalho, durante todo o meu dia eu tenho alguns momentos que eu vejo fotografias e eu registro. Por exemplo, às vezes em um determinado horário lá em casa, tá entrando uma luz. E aí eu vejo aquilo como uma fotografia. Às vezes minha cachorra tá deitada assim no chão, entra uma luz no olho dela. Sim. E aí eu vejo e faço uma foto. Então eu treino fotografar durante todo o dia. Eu saio pela rua, eu vejo as coisas e eu fotografo com a mente, sabe? Fotografo com o olhar. Porque às vezes eu voltar em determinado momento eu já consigo ter uma noção do que extrair ali. Então é muito disso de prática. A questão do Instagram permite muito isso também, né? Se você for uma pessoa ativa no Instagram, então todo dia você quer fazer uma foto para poder postar, dar engajamento. Então isso meio que cria uma rotina de você estar fotografando e estar exercitando essa questão da fotografia em si. E isso faz você criar uma identificação. Mas também, aí né? você tá falando de uma fotografia, não das selfies, né? Porque, Não, mas aí tem porque uma eu vejo comumente. Fora a você- selfie, né? Fora a Eu selfie. acho que a selfie é mais um retrato de ego. Ali você Ah, quer- gostei dessa Você já observação. nomenclatura, Porque viu? assim, é sério, Dex, eu sou péssimo com Instagram, Diego não existe. Mas eu fotografo, gente. O diretor faz umas fotos, mas só que eu fico pensando numa coisa. Por que Zorra, todo dia, se faz uma foto, uma selfie? Por quê? Eu só queria entender. Por quê? Talvez eu não Biscoito, sei. galera, biscoito. Ah, o biscoito. Ah, biscoitando. Ó, tá perguntando logo pra quê, bro? Biscoiteiro. Mas eu quero só fazer Complementar? uma pontuação também, Rodrigo, que aí tem uma diferença, pô. Muitas vezes é aquela foto pela foto. Cheguei aqui, ó, tô bebendo água, gente. Fotografei aqui, fotografei o copo com água de qualquer forma, de qualquer modo, entendeu? Cortando, pegando outros contextos que não tinham nada a ver e tal. Mas uma coisa do que Dex falou que é bem interessante, que ele falou o seguinte, eu vou trabalhando o meu olhar, eu vou fotografando com a mente, eu vou aperfeiçoando e trazendo outras possibilidades de enquadramento de técnica. É uma fala totalmente diferente aí, e ele traz tipo uma justificativa de um profissional, de um artista Sim, que sim. tá procurando se aperfeiçoar diariamente. Então, aí tem uma diferença, entendeu? De você só chegar aqui, fotografei isso, aquilo, tal, e você vê uma série de fotos que você, Rodrigo, não tem vontade de dar like em nenhum, entendeu? Aí é a No meu diferença. Instagram tem até uma parte no meu destaques que é fotografias cotidianas, que é justamente Show. desse processo onde cada dia que eu vejo uma fotografia eu tento registrar e posto lá, que é esse registro. Recentemente eu perdi todas as minhas fotos do iPhone, deu um bloco, tive que formatar, mas aí fui nos stories e vi que eu salvava praticamente tudo lá. Então eu postava e aí eu consegui salvar na nova memória. E aí já fiz logo um destaque lá onde eu pudesse rever sempre quando eu quisesse, sabe? E fiquei grato por isso. Se eu não fizesse isso, tipo, teria perdido as lembranças, teria perdido as fotos. E aí falei, fotografia é isso. Mesmo de forma digital, mesmo de forma pro Instagram, é o registro da fotografia em si. E faz com que as pessoas realmente tenham mais possibilidades de errar, sabe? Acho que as máquinas analógicas davam essa cobrança de você acertar o filme ali, né? Você tinha um peso, tanto que davam uma câmera na mão de um menino. Não, menino, não aperta não, que só tem 2 filmes. Eu te mato se tu fotografar errado aí. Não, deixa essa pra amanhã, que amanhã tem tal coisa. Amanhã a gente vai pra praia. Então.
Acabou E o aí, filme, isso permitir acabou o filme. a ideia hoje faz com que você se permita errar mesmo, sabe? Se tem a chance do erro e acerto. E a câmera de filme analógica não tinha, porque eu lembro que era uma atenção pra fazer uma foto. Eu preciso pegar a textura, eu preciso organizar isso. Cara, era muito complicado. Muito, muito complicado mesmo. Você falou da fotografia analógica e aí eu quero te perguntar, você imprime fotos hoje? Olha, é muita vergonha na cara. Com vergonha na cara que eu falo isso, que eu não imprimo. Nenhuma. Não quer dizer que se você chegar na sua casa não tem uma parede cheia de fotos. Tem. Assim, lá em casa eu tenho vários quadros com fotografias minhas, que são fotografias que eu fiz, imprimi mesmo pra formar a decoração, sabe? Mas eu tenho projetos, por exemplo, de fazer álbuns de fotos de minha viagem com amigos e tal. Eu não faço. Eu fazia muito isso antes, mas perdi o costume de revelar imagens, mas eu valorizo muito a ideia da fotografia impressa. E eu incentivo isso para meus clientes, né? Tipo, eu vendo álbuns, então eu incentivo isso para meus clientes. É que é aquela coisa, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, só nesse aspecto de revelação, mas de fotografar o tempo inteiro. Que é um outro formato também, né? Você pegar aquela foto e tal, dependendo do tipo de papel fotográfico que você está utilizando, se é com brilho, se é sem brilho, a gramatura, enfim, é um outro formato, é um outro processo. Ô, Diego, vamos rapidinho voltar pro evento. Eu já ia falar do diretor ali que tem as fotos aí. A gente tem autorização. Deixa eu ver a galera aqui. Pode colocar. Pode falar. Diretor, vamos colocar aí o Instagram do Fotofeira e bater um papo com ele. Eu não sei se a galera aí do Insta vai ver, né? Mas pode ficar A galera tá tranquilo, aqui galera. acompanhando. E no YouTube vocês vão ver tudo. Pronto, olha lá, Alex. Ó, em breve vai estar toda a cobertura aqui, esse podcast, lá no audiovisual também, né? No canal do YouTube. Vai tá. Dex, esse é o Fotofeira, o perfil do Instagram Isso. do evento. Aí já é a segunda edição, correto? É a segunda edição ali? Aí já tá presente até a terceira Até a edição. terceira edição. Eu tava vendo mais ali na foto, na logo lá em cima. Galera, quem quiser acessar o Instagram, como é, Dex? @fotofeira com PH. E aí vai estar lá toda a cobertura das 3 edições do evento. Pronto. O diretor vai girando aí, vai descendo um pouco pra gente. Cara, vamos lá. Grandes nomes que você trouxe pro evento. Que participou. Você não, sua equipe, o pessoal do Se quiser Fotofeira comentar, trouxe. tem alguma foto também Se aí. você achar, se tem uma bacana, a gente abre. Ó, eu sou suspeito a falar de grandes nomes porque todos pra mim são grandes referências. Esse é o Dodô Vilar, um fotógrafo foda de Salvador, fotógrafo de moda. Ele esteve presente no primeiro congresso de fotografia que eu fui, do Zina na Estrada. E esse cara mostrou o trabalho dele lá e fiquei apaixonado e comecei a usar ele como referência. Eu comecei a fotografar na moda. Então, a princípio eu via muitos trampos dele e admirava bastante. Falava, não, esse cara tem que estar no Fotofeira um dia. E daqui de Salvador, pertinho. Então eu chamei, ele topou na hora. Cara, super massa. Tem o Rafa Serra, ó. Bota lá no Esse aqui, o Rafinha, foi uma das grandes amizades que eu desenvolvi no Ed Brasil. E aí ele trouxe um tema totalmente fora da caixinha. Ele é fotógrafo de casamento, mas ele trouxe a questão do marketing para fotógrafos, né? Então, qual câmera investir, quanto você deve juntar para poder fazer os investimentos, a questão de você saber diferenciar o dinheiro da fotografia para o dinheiro de lazer, ter um fundo financeiro para caso um equipamento quebrar, caso um álbum vir errado, você não falir sua empresa. Então foi muito desses assuntos técnicos que a galera super curtiu. E aí deve ser. Alan, A maluquice do happy hour aí, ó. O happy hour. A foto do meio. Da mina bebendo. Lá de cima. Isso. E aí a galera comendo água. Vai passando pro ladinho aí que você vai vendo. Vai vendo as loucuras. E aí é um monte de fotógrafo bebendo e fazendo as melhores fotos possíveis. Cara, eu descobri que fotógrafo é a melhor classe pra beber junto, sabe? Essa foto ficou bacana. Voltei. Volta a outra lá. Foi no tanque, foi? Foi no tanque, a gente fechou o tanque só pra a poder chefinha fazer já esse esteve aqui happy com a hour. gente. Essa foto ficou legal, pô. Pegou o momento. É isso que eu achava legal das fotos do passado. Pô, tem um álbum lá em casa que é só momento, assim. O pessoal rindo, o pessoal gritando. Só a maior diversão possível.
E um Insta desse de cobertura de um evento de fotografia só com fotógrafos é a maior responsa, É responsabilidade, Pô, né? vai jogar Então. as fotos. E aí, o que acontece? Eu deixava minha câmera lá jogada, e aí cada um pegava lá, tirava uma foto na hora, sabe? O outro pegava, tirava foto. Então, alguns dos registros do Instagram é de qualquer um que chegasse, tirasse a foto lá. Ó, teve até cervejinha. Fiz uma cervejinha artesanal pra incentivar a Aí, galera no só happy faltou hour. trazer também, né? Só faltou trazer também. Poxa, aí na ó. próxima edição, ó, quando rolar, a gente faz aqui. Quem sabe na próxima edição vai ter um E aí- Ferapod e lá aí- dentro. E aí pode fechar com... o diretor tá falando que tem a dele lá guardado. Ah, Tem uma tá foto dizendo sua, que então tem. coloca aí, diretor. E aí também até a parceria depois com o pessoal aí da Dragornia, quem sabe, entendeu? É. Desenvolver a cerveja, enfim. Aí foi um filho de um dos palestrantes que tava lá. É. Foi o nosso mascote do Victor Fotofeira. Luiz. Olá, galera. E aí era essa energia, assim, o tempo inteiro, sabe? A galera gritando e reunia e fazia foto. Você fala tranquilamente hoje, Dex, que é o principal evento de fotografia de feira? Ou é o único? Olha, é um único. O que a pandemia impediu? Qual era o que é que vocês iam fazer aí na 4ª edição que não aconteceu? A 4ª edição estava toda planejada. Todos os fotógrafos e palestrantes já definidos. É engraçado que o tema do congresso que seria durante a pandemia, eu acho que se não houvesse a pandemia, a gente vai retornar com esse tema na próxima edição, mas se não houvesse a pandemia, ele não teria feito tanto sentido. O tema era Desperte os Sentidos. Porra. E aí a gente ia trazer sobre os aspectos do tato, da visão, do paladar, da audição na fotografia. Então os palestrantes iam falar muito mais sobre na perspectiva fora técnica, mas na perspectiva sentir mesmo, né? Como você pode desenvolver seus sentidos baseados no seu trabalho. E aí acho que a pandemia, nesse momento, ela veio muito pra gente ter essa fase de reflexão, né? A gente despertou nossos sentidos nesse processo de pandemia. Tanto que era uma possibilidade eu fazer a edição online, a 4ª edição online, como muitos outros congressos estavam fazendo. Foi conversado, foi pensado na possibilidade. Eu até tentei engatilhar, fazer, mas eu já tinha percebido que o que fazia o Fotofeira ter seu reconhecimento e ter seu diferencial era a interação e a conexão das pessoas presencialmente, sabe? É porque a galera de feira é barril mesmo, né? E aí tirar esse aspecto... Ainda lá no tanque. Ainda no tanque, usando o tanque, pô, velho, aí... Cara, eu participei do Ed Brasil de forma online, foi massa, foi conhecimento, mas nos intervalos você só tinha você ali e acabava e você tinha um chat e não tinha ninguém pra você conversar depois. Então eu não vi muito sentido manter a 4ª edição do Fotofeira naquele formato online, né? Que não era só pela questão do conhecimento. Eu já tinha percebido isso, que o Fotofeira é muito além do conhecimento das palestras. Mas era o que eu falei sobre as conexões e toda essa conexão que há fora o palco, né? E eu falei, não, vou segurar um pouquinho para poder fazer da forma como a gente realmente gosta de fazer. Abraçando, e curtindo, e saindo para beber. E aí existiu a possibilidade também de fazer ano passado, onde já estava a campanha da vacinação, porém ainda era tudo muito inseguro, né? Ainda assim não seria o Fotofeira como é o Fotofeira, sabe? Com a segurança, com a possibilidade de você abraçar e beijar e brincar de forma segura. Então, com fé em Deus, esse ano a gente já tá vendo uma melhora muito grande, né? Pelo índice de vacinação. Sim. E as possibilidades realmente aumentando e voltando de se reunir. Então, vai existir Fotofeira esse Fotofeira ano. vai voltar. Qual a previsão de data, Dax? A gente sempre faz em outubro. É o mês do Fotofeira já, bem gravado aí, bem quadrado. Não mudo, não. E vem cá, Dex. Muita E já gente fica de o fora... convite, viu? ficou o convite. Sim. E outra coisa, muita gente de fora vem pro evento aqui em feira? Por incrível que pareça, sim. Na primeira edição tive pessoas de São Paulo, do Ceará presente. Fora outras cidades de feira, né? Um do grande diferencial do Fotofeira foi porque feira existe muitas cidades circunvizinhas interiores, né? Sim. Então, existem fotógrafos nessas localidades que nunca tiveram oportunidade de estar em um evento fotográfico. Quando tinha em Salvador, às vezes era muito mais custo um fotógrafo, por exemplo, se deslocar de Santa Bárbara, Serrinha, para ir para Salvador, pagar custo lá de deslocamento, de hospedagem, de alimentação, acabava ficando caro, real. Em feira não, às vezes as pessoas têm família aqui, têm amigo, Todo mundo tem um parente em feira. todo mundo tem um parente em feira.
E tem os hotéis que são mais em contas, então o custo era reduzido. E com isso a gente começou a receber muita galera do interior que já fotografava ou que queria começar a fotografar. Então teve esse alcance, né, pós-Feira de Santana. Fora pessoas de outros estados também que estavam presentes e vinham ano após ano só para vir pro Fotofeira. Deixavam para poder viajar para Bahia e já tirar seus dias de férias na época do Fotofeira. Aí é maravilhoso. E repercussão no meio profissional, tipo assim, vou dar um exemplo. Já ouviu falar do Photoshop Conference? Sim, Você já chegou aí pra um? não. Que é pra gente, pra galera da área de design, tratamento e tal. Ele tem repercussão no Brasil todo, até fora, né? Que é com o Kisser. Vocês do Fotofeira, já tiveram muito impulsionamento pra fora do estado também? Cara, teve. A gente tem parceria com vários outros congressos. Na verdade, sempre quando existe outros congressos de fotografia no Brasil, o Fotofeira ele tem um espaço para chegar à frente e buscar criar conexões entre os congressos. No caso de divulgar no nosso grupo, divulgar na nossa página. E isso faz com que as pessoas conheçam. E a maioria dos palestrantes que estavam no Fotofeira durante esses anos são palestrantes que também estão presentes em outros congressos. Porque são fotógrafos que estão com nome no mercado recente, sabe? Que estão com destaque na fotografia recente. E aí, como muito deles eu conheci no Ed Brasil, e muito deles palestravam no Fotofeira no mesmo ano, no ano seguinte estavam no Ed Brasil. Então tinha essa conexão de falar, estive na Bahia, no Fotofeira, conheci alguém baiano, estive lá. E já o congresso já ficava popularizado entre as pessoas. Conseguia muitos patrocinadores, né, de empresas de câmera, de equipamento, de alças de couro, de mochilas, para estar presente no congresso, expondo ou patrocinando o evento. Então isso foi muito massa, porque a galera deu um up, deu uma valorizada pro evento em si. E até o Ed Brasil, né, que é o maior congresso de fotografia, a gente tem parceria com eles. Então tem um código de desconto, quem é do Fotofeira consegue comprar mais barato no Ed Brasil. A gente ganha alguns passaportes para poder sortear pro pessoal do grupo. Durante o evento mesmo, a gente sorteia lá presencialmente. Então já é conhecido nacionalmente, né? Não por todos os fotógrafos, ainda estamos engatilhando para isso, para que seja o principal e o único fotógrafo. O único não, né? Que seria um pensamento egoísta, mas que seja o principal evento de fotografia da Bahia. A minha intenção é que isso realmente seja assim pra frente. E isso é legal porque já afasta logo essa ideia de complexo de vira-lata, né? Porque eu fico falando direto com os meninos aqui assim. Cara, você às vezes vive em feira e as pessoas nunca valorizam as paradas de feira. Você cansa de escutar que, em Salvador é melhor, aí em São Paulo e tal. E eu tenho um olhar totalmente diferente. Eu vejo, cara, aqui acontece tanta coisa, que se é quase equivalente a algumas as coisas de São Paulo. Claro, não tem a mesma proporção. Sim. Mas é tão bom quanto. E é tipo assim, o próprio diretor fala bem pra caramba do Fotofeira. E outros eventos que a gente acompanha aqui, fala, cara, tipo o próprio Feira Noise, que é um dos maiores Sim, eventos. saudade, inclusive, viu? Saudade. Eu soube também que vai ter esse ano, agora, 2022 olha, promete, viu? Promete, esse ano Spoiler promete. aí. Salve, Joilson. Joilson também já veio aqui. E assim, é legal ver pessoas como você, que a propósito do Feira Pod é conversar com pessoas assim, que tem esse pensamento, fala, velho, vamos exaltar a cidade, vamos transformar a cidade. Porque o fator de transformação só acontece se alguém meter a mão e começar a fazer. Exato. Porque tudo é impossível, só pra terminar minha fala, Diego, tudo é impossível até alguém fazer. Justamente. E só aproveitando esse gancho aí, já tentaram fazer algo parecido em feira. E aí não deu muito certo. Antes ou depois? Antes do Fotofeira. Houve um momento que tentaram reunir alguns fotógrafos de feira pra poder bater um papo, trocar figurinhas. E aí rolou um maior pé de guerra nessa reunião, porque o fotógrafo não queria expor orçamento e tal, e tava desvalorizando. E tava desvalorizando o mercado. Eu soube dessa história, Tá né? queimando o preço. E aí só sei que ficou esse pé de guerra e depois nunca mais ninguém reuniu o fotógrafo em feira. E eu falei, não, eu vou quebrar com essa ideia de que fotógrafo de feira não se ajuda, não se reúne. E aí foi que veio a ideia do Fotofeira. Então foi muito disso também, né? Trazer algo não apegado ao que eu já tinha escutado, mas algo novo.
foi preciso eu estar presente e fazer isso, ter a ideia de fazer, e que venha outros e que aconteça projetos semelhantes para poder todo mundo crescer junto, né? É porque quando eu cresço, quando os outros crescem, eles me elevam. É aquilo, né? Quando a maré sobe, todo mundo sobe junto. Sobe junto, é a mesma ideia. Ô Dex, você falando aí dessas coisas todas, e eu me considero não fotógrafo, porque eu não vivo de fotografia, mas assim, um amante da fotografia. E tem uma cara que eu não vejo algo do tipo. Tô lançando ideias aqui, não sei, enfim. Por exemplo, um concurso de fotografia aqui em Feira de Santana. Você acha que é possível? Tá faltando... já houve algum pensamento nesse sentido? E aí eu ainda sugeriria, né, as categorias profissionais, não sei se por modalidade ou modalidade livre, e uma para amadores mesmo, que não vivem disso. A ideia já tá pronta e na tua você cabeça, Diego. ter Eu acho que ele que vai entendeu? botar esse projeto tô pra vendo, frente aí. Galera, digam aí, eu tô com o cara aqui do evento. do Fotofeira, entendeu? Quem é Diego, perto ali de Dex, entendeu? Chega, Nada, ainda se for bota um a projeto, banca, a gente desenvolve junto. ainda bota a banca avaliadora, entendeu? Sabe todos os nomes e tal, bota o diretor ali também, ó, pra dizer se é sim ou não. Rapaz, isso é uma ideia fantástica. Eu não vejo muitos concursos de fotografia em feira. Na verdade, é bem raro mesmo ter. Às vezes acontece de ter alguns editais e você pode escrever sua fotografia, mas não é algo que seja costumeiro, sabe, da região, ter esses concursos. E eu acho que a fotografia de feira cresceu muito nos últimos anos. A cultura de feira também é muito rica. Então, por que não tentar juntar os dois? Eu tenho projetos que eu já fotografei alguns pontos de feira, alguns mercado de arte, alguns pontos da Getúlio, pontos localizados que fazem com que feira se torne feira, né? Sim, você ainda pode fazer temático, né? O tema é Feira de Santana, monumentos, tal. É isso, e aí eu fiz como projeto pessoal. Categoria celular, entendeu? O Diego tá com a ideia Possibilidades pronta, aí, cara. tá vendo? Categoria celular, o pessoal tá ali, ó, só... Me dá água, Eu Diego. tive Vai, esse vai, pensamento quando uma cliente pediu para eu poder fazer fotos de alguns monumentos de feira para poder fazer um quadro na empresa, né? E aí ela só precisava de 5 fotos. Eu fiz as 5 fotos e me empolguei e fui fazendo outras. E fui no mercado de arte, passei uma tarde lá, conheci uma galera que vendia lá artesanato, vendia sandálias de couro. Um casal lá de senhorzinhos que super me recepcionou lá na lojinha deles. Acabei fotografando eles também. Foi bem bacana. E aí eu pensei sobre isso. Falei, cara, por que não existe um concurso em feira para você explorar mais culturalmente a cidade, os pontos, até realmente em outras áreas, né? Não, outras categorias, sem ser de forma cultural, mas fotografia de celular, fotografia de paisagem. Sim. Explorar, ampliar essa visão das pessoas para o que há em feira. Porque, infelizmente, os próprios feirenses às vezes falam mal da cidade e não conseguem enxergar de forma diferente o que a gente tem de tão valioso, né? Sim, e aí você pode fazer, inclusive, você pode fazer, inclusive, uma parada assim, incluindo até... Aí eu já tô puxando a sardinha aqui. A categoria jornalista, pegando fotojornalismo. Pô, tanto de coisas que a gente vê nos jornais, entendeu? Seja nos próprios jornais online ou jornais impressos, enfim, na própria TV. E você ter essa categoria fotojornalística também. Aí você consegue engajar não apenas fotógrafos, jornalistas e também todo mundo que tem um celular na mão e que pode estar ali fazendo uma foto. Então você tem N possibilidades. E aí, bora autenticar o projeto? E vou contar... Vamos terminar aqui o podcast, vamos conversar sobre isso. Fala aí, peça você aí, o pessoal, o que o pessoal acha disso? Quem tiver interesse, o pessoal que tá na live aí, que vai escutar posteriormente também esse episódio. É possível, não é possível? O que vocês acham? Comentem é possível existir esse concurso de fotografia em feira? Se a galera que estiver na live for de feira aí, responda. Porque no final daqui do podcast a gente vai dar uma resposta. E eu vou fazer uma coisa aqui que acho que nem o diretor e nem o daqui sabe. Eu vou contar pra galera aqui. Eu participei uma vez de um concurso fotográfico, foi do CREA, fui em Salvador, categoria amador, e era focado em acessibilidade. E eu ganhei o concurso na categoria amador. Olha aí, ó. Ganhei um cheque de 2 pau. Aí a professora pegou e falou assim, e aí, vai comprar as luzes? Aí até hoje eu não comprei as luzes com os 2 contos, mas é uma possibilidade, pô. Você tem N coisas, entendeu? Talvez um dia, se vocês pedirem, eu boto uma primeira foto. Quem sabe a gente pode produzir pelo Fotofeira.
Fotofeira promove concurso de fotografia em Feira de Exato, Santana. fotofeira, Que e a isso, gente entendeu? pode, quem sabe, né? É E um o lugar pra convite- ideia, e o o- Feira e o- pode. Já e vamos os conversar vencedores- depois aqui pra não roubarem a nossa ideia. né? Exato. E os Você vencedores. fecha a live. Não deixa salva, não. E no caso, o vencedor vem aqui trocar uma ideia no Feira Pod. Seria ao vivo, legal. Pô, vem anunciar, vem fechar, entendeu? Enfim, a gente tá no Hub aqui, faz uma confra. e aqui aproveitando, no próprio Diego, auditório. a gente tá no Hub e tá na hora do nosso merchan, diretor. Olha aí, hora do merchan. Vamos aí, Diego. Vou aqui olhar as No caso aí, mensagens. provavelmente o QR Code já deve estar aparecendo aí na tela. Em algum lugar da tela. Exatamente, a gente tem os nossos merchans aqui de praxe. O primeiro deles é, se você quiser vir no Hub, você já sabe, entre aí nesse QR Code que vai estar aparecendo primeiramente aí, que você pode conhecer o espaço, alugar salas, ver como funciona, tem uma estação de trabalho aqui, entender que tem até determinados cursos técnicos que estão sendo realizados aqui. E é claro, né, Rodrigo, você está aqui ansioso, porque, Dex, tem uma promoção aqui que a gente fala que ela, como um senhorzinho dizia pra gente, que nem pai para filho hoje está fazendo aquilo. Que é, no caso, pessoas que querem criar uma identidade visual, querem fazer um projeto de design de interiores, querem desenvolver um projeto de fachada, uma série de outras coisas como criação de sites. Você pode ter um desconto, e aí é só entrar no nosso link que vai estar no final do vídeo aí, que é um cupom de desconto de até 85%. E quem está Boa. fazendo isso é o nosso parceiro, Sebrae. Nosso grande amigo Sebrae. Exato, e aí você tem profissionais que estão cadastrados lá nas mais variadas áreas, e aí você escolhe o teu serviço, utiliza o cupom do FeiraPod, coloca no site online do Sebrae, na loja deles online, e aí a partir daí um profissional mantém contato com você, sendo que você só paga 15% do valor. E pode Bom dividir demais, hein? em Não, até 10 15%, vezes, cara. se a parcela for mais de R$50. Nem a sua Olha aí, mãe tá te oportunidade. ajudando mais desse jeito, cara. Na mesada tá sendo esses 15%, né? Exatamente. Ó, e para você aí que chegou aí agora e viu a parte da proposta do concurso, eu vou perguntar uma outra coisa aqui que eu sinto falta enquanto amante da fotografia, que é a questão de grupos de fotografia. Eu não sei se você já participou de algum ou se tem, mas ao menos um período que eu estava em Salvador, era muito comum. Mas grupo de fotografia no No WhatsApp? WhatsApp ou na rua? Não. É grupo de fotografia que marca um determinado local para se encontrar e sai pela cidade fotografando. Eu via muito ali como grupo de bike, por exemplo. Eu via muito ali em frente à prefeitura, eu já vi no viaduto. No Exato. viaduto o quê? No túnel da Maria... Antes da pandemia, no túnel da Maria Tem Quitéria. um nome específico disso, eu esqueci agora, mas tinha alguns assim, que eram famosos. Você chegava e falava, não, eu quero participar, eu sou amante e tal. Aí o pessoal marcava uma data, às vezes ia para cidades como Cachoeira, cidades circunvizinhas, e a galera saía mesmo um tour fotográfico, entendeu? Tem um grupo que é o pessoal do Eu Amo Clicar. Se alguém tiver presente aí, um abraço. Que é um grupo de fotografia, o maior grupo de fotografia do Brasil. Eles têm pessoas, diretores em cada estado, e aí eles ficam responsáveis para poder adicionar a galera e promover encontros anuais. Exatamente. E aí um desses encontros, em 2019, eu tive o prazer de ser chamado para poder palestrar lá pra galera. Eles se reuniram lá no Parque de Pituaçu, em Salvador. E no mesmo dia estava acontecendo no Brasil inteiro outros encontros também com a galera de Sergipe, Alagoas. Não, mas Eles esse é pra promoviam sair esses na grupos. rua fazendo fotos. É isso, aí rolava essas palestras de alguns fotógrafos e aí depois a galera ficava fotografando livremente pelo parque. Como eles tinham um grupo, eles compartilhavam essas imagens lá, dividiam entre eles, tinha essas trocas. Então era uma palestra, as palestras e os encontros também, que eles juntavam. É bem bacana o projeto. Aqui em Feira deveria ter mais também. Eu não consigo ver movimentação de pessoas nesse esquema de promover esses encontros, mas eu acho super valioso. Principalmente porque, às vezes, lá na hora da prática, um ajuda o outro e uma dúvida que você tinha é tirada na hora. Acaba sendo bem E aí bacana. aquela prova, Dex, se você bem sabe disso, que você pode estar em grupo, no mesmo local, na mesma rua, e você vai ter N fotos e às vezes totalmente diferentes, com ângulos e possibilidades que você não imaginava, entendeu? Então, esse compartilhamento, isso é bem legal. Então, tem alguns locais. E aí, aproveitando também, a gente aproveitar, Rodrigo e Dex, para, ao mesmo tempo, fazer uma singela homenagem ao seu Antônio Magalhães, que ele esteve aqui com a gente, Dex, e vocês também que estão vendo a gente aí pela live, que é o seguinte... ele esteve aqui, ele faleceu recentemente, ele foi o primeiro fotojornalista aqui de Feira de Santana e contou a história dele aqui, tem um acervo fotográfico monstruoso, assim, que conta a história dessa cidade muito bem.
E assim, a gente até tava discutindo antes, porque realmente impactou a equipe do Ferapod, porque assim, ele tava Ele aqui com a esteve gente presente, né? e assim, foi sensacional. Ele era um senhor sensacional, E ele ele, ensinou salvo muito. engano, realizava, Rodrigo e Dex, alguns concursos, eu lembro disso, ele tinha um box ali no mercado de arte, Isso. e ele, se ele não realizava, ele já foi um dos fotógrafos avaliadores, É. entendeu? E aí tinha lá as categorias e as premiações. E assim, eu queria te perguntar, Dex, você tem o parâmetro do tamanho da importância de seu Antônio Magalhães para a fotografia de feira, principalmente a fotografia jornalística? E como eu falei, eu já escutei falar muito sobre ele, principalmente de fotógrafos, né, mais antigos da fotografia de feira, né, da região de feira. Porém, quando eu já entrei na fotografia, ele já não estava mais no mercado. Já tinha essa presença dele, da imagem dele aqui na nossa cidade, né, como das personificações da fotografia, um dos personagens principais da fotografia jornalística. Mas nunca cheguei ao prazer de conhecê-lo ou de presenciar algumas das imagens dele. Não tive esse conhecimento, essa oportunidade. E pra galera que tá aí, tem uma que é bem interessante, e particularmente a gente não sabia, que ele fez um ensaio de Xuxa Menechel, quando ela esteve aqui em Feira de Santana. Olha, Na boate Macho e Fêmea. Não é boate, é na loja Na Macho e loja Fêmea, Macho e Fêmea. que depois a pessoa veio corrigir que não era boate, era uma loja. Ela veio no Insta, a filha da dona, foi. e corrigiu. E tá lá as fotos com Xuxa aqui em Feira de Santana. Muita gente que tá aí provavelmente não sabia disso. Diego, duvido você falar virado pro microfone. E é incrível, assim. Eu tava conversando com uma amiga sobre isso hoje. A gente tem um privilégio, a gente que fotografa, de que no momento que a gente for, vai ficar nossos pedaços aqui. Cara, né? é imortal. Você é imortal. Eu tava conversando sobre esse assunto, aí ela falou assim, cara, já pensou quantas fotografias tuas já tem espalhadas pelo mundo? Eu falei, não tenho noção de quantas, mas eu sei que quando eu for, elas que vão trazer essa lembrança, sabe? Elas que vão contar a sua história. Vão falar sobre mim. E são realmente pedaços de mim que ficaram registrados. Porque quando eu fotografo, eu deixo um pouco de mim também na fotografia em si que eu entrego, né? E isso é bacana. Então ele se foi, mas tem a recordação aí do que ficou dele, do trabalho incrível que se fez e do nome que deixou na nossa cidade da fotografia, né? Uma diferença com certeza muito grande. Deus o tenha e esteja eternizado o trabalho dele aqui na nossa cidade. Verdade. Dex, você falou que nos eventos, algumas pessoas, e acredito que até você de alguma forma, encontrou a essência fotográfica, né? Você falou que começou na parte de moda, mas qual é a tua essência fotográfica hoje? Você se considera um fotógrafo, digamos assim, de qual área? Bom, tá aí uma pergunta que, se você me perguntasse, acho que é um ano, 2 anos atrás, eu falava, sou fotógrafo de casamento. E daqui a um ano pode mudar também, né? Mas é muito louco porque quando eu comecei na fotografia, eu comecei na fotografia de moda. Eu comecei fotografando paisagens, aí me veio a oportunidade de estar inserido na área de moda quando fotografei um desfile, e aí fui contratado pela agência que estava promovendo esse desfile, e eles tinham um material que era a revista Mulher Mais. Inclusive, um salve, André Mendes, aí, se estiver ouvindo Salve, André. em algum momento. Ali, ó, manda um salve direto. Salve, André. Que foi um paizão, assim, pra mim. Ele tinha esse material, que era a revista Mulher Mais. E aí ele me inseriu na agência como apenas um auxiliar e foi me moldando, onde eu acabei saindo da agência como fotógrafo, como diretor executivo, diretor de produção, diretor de moda. Eu era diretor de tudo ali, nunca tinha estudado nada. Então a agência foi minha escola. Quando eu estive lá, eu fotografava muito moda. E naquele início de fotografia, você acaba fotografando de tudo, né? Eu me vi muito crescendo na área de fotografia de moda, mas quando eu comecei a fotografar casamento, eu comecei a exercer o que eu tinha aprendido um pouquinho da fotografia de moda na área de casamento. Ou seja, na direção com as noivas, nas poses, na perfeição das poses no ensaio, né? Era muito perfeccionista, né, nessas questões de direção, de composição. E aí isso fez com que meu trabalho tivesse um destaque na área de fotografia de casamento de forma muito inconsciente. Quando eu vi, já estava sendo indicado para um, para outro. E aí foi
que fez com que eu tivesse um nome no mercado diante da fotografia de casamento. Então, me destaquei no mercado nessa área. Mas, paralelo a isso, eu sempre buscava formas de estar ainda inserido no meio de moda. Comecei a fazer produção de moda. Eu sou uma pessoa que gosta de estar envolvido nesse aspecto pela minha vestimenta, pelo meu estilo. Eu acompanho e me alimento de moda muito nas redes sociais. Então, era sempre algo que eu estava ligado. Hoje em dia, não sou considerado mais... Vou até chegar aqui para perto. Não sou considerado mais fotógrafo de casamento, porque eu hoje sou considerado... Me vejo como artista. Eu vejo que a fotografia é uma das vertentes do meu lado artístico. E eu sei que eu posso mudar a qualquer momento. Eu tô na fotografia de casamento hoje, mas a qualquer momento eu posso ir para um outro aspecto da fotografia, posso querer brincar. Me descobri artesão recente, desenvolvi, lancei uma moda, uma marca, tô até com um dos produtos aqui presente. Pode fazer essa mexer ali pra vou câmera aproveitar e falar ali, com a ó. galera onde é que O encontra. nome é @usevolupia. A marca se chama Volupia, é uma marca de acessórios de body shines. E isso desenvolveu dessas vertentes do meu lado artístico, né? Sempre valorizei a galera que produzia arte. E aí coloquei a mão na massa, desenvolvi como fotógrafo e produtor. Desenvolvi todo o meu conteúdo de audiovisual, de fotografia, de vídeo, de marketing no Instagram. E aí começou a repercutir hoje. A marca já tá se encaminhando sozinha, assim, sem eu precisar fazer muito. Então eu vi que é uma das vertentes do meu lado artístico. Então hoje, respondendo a pergunta, eu me considero fotógrafo em si, não de uma área específica, mas considero que a fotografia é uma das vertentes de toda a arte que eu sou envolvido, do meu lado artístico. Dex, responde uma perguntinha rápida. Fotografia de casamento é o ato de fotografar o casamento, a festa em si, ou fotografia de casamento são aqueles ensaios para o casamento? Ou são os dois? É tudo junto, né? Esses ensaios que a gente faz são pré-casamento, então é um novo estilo de fotografia que foi inserido no mercado até de pouco tempo pra cá, porque você não via antes as pessoas se casando e fazendo ensaio. Não. É algo novo, né? Minha mãe não tem um desse. Então, você não vê também a galera de 1980 com ensaios de gestantes. Foi algo que se inseriu também no mercado. Então a fotografia ela foi meio que se moldando à necessidade da galera, né? Então surgiu esse pré-casamento que faz parte de todo um pacote que a gente já vende com fotografia de casamento. E que eu acho massa também porque já conecta o casal com a proposta do casamento em si. Durante esses meus ensaios de pré-casamento, antes de começar, eu faço uma dinâmicazinha de conexão. Coloco os noivos lá de frente pro outro. Às vezes eles estão mega ansiosos, assim, porque nunca fotografavam, né? E é a noiva lá toda ansiosa, se vai sair bonita. Aí eu quebro eles, falo assim, ó... Paula, fala aí pra Antônio o que é que você mais gosta nele. O que é que você mais admira nele como homem e como futuro esposo. Aí quebra. Eles não estavam preparados pra isso. Aí eles falam, aí... Tem vezes que chora, Tá tem vezes contando que segredo aí, gagueja. tá contando segredo aí. É uma das minhas táticas aí. Mas o que é que acontece? Depois que eles falam e conseguem se... Muitas vezes os casais, com o tempo, não se expressam mais em palavras sobre o que admiram no outro, né? Talvez é muito mais sobre atitudes do que sobre palavras. Alguns são bem românticos e falam isso, fazem questão de falar. Mas esse momento de conexão é justamente para reafirmar o que é que eles estão fazendo ali. É só um ensaio fotográfico? É só um ensaio onde eles vão tirar foto, depois vão postar no Instagram e não vão lembrar desse momento? Não, quero que seja além disso. Então eu falo, ó, essa aqui é uma reafirmação da decisão que vocês tiveram de se casar. Quero que vocês realmente curtam o dia como se já fizesse parte do casamento. Lá no dia a gente não vai ter muitos momentos para poder parar para vocês curtirem só vocês. Vai ser amigos, vai ser família, vai ser pessoas que vocês gostam. Hoje é o dia do casamento de vocês, só vocês dois e eu aqui, e eu quero registrar isso. Então já faz parte desse processo todo do casamento, o ensaio pré-wedding, porque já faz com que eles já se conectem com a ideia de que vão casar daqui a um mês, daqui a 2 meses. É massa, eu curto muito. Deve ser bem interessante mesmo. Eu fiquei numa dúvida aqui e ao mesmo tempo uma curiosidade, né? Assim, Dex, você hoje falou, pessoal, não, eu faço fotografias artísticas e automaticamente você saiu de nichos. Isso ajuda ou, digamos assim, dificulta? Porque às vezes você deixa de ser aquela referência de casamento ou de fotógrafo de moda ou de fotógrafo ali de paisagem, de natureza, enfim, como a gente tem vários nomes. Mas é isso.
saber a tua opinião nesse sentido. Eu vejo que você definir um nicho é muito importante na sua carreira, né? Faz com que você deposite uma energia específica naquilo. Sim. E eu fiz isso durante muitos anos na fotografia de casamento. Tipo, eu depositei minha energia nesse aspecto, ia para congressos, ia para workshops, investia realmente em cursos que me fizessem ser o melhor fotógrafo de casamento. Porém, eu não acho que quando você define uma área, você se limita àquela área, sabe? Fotógrafo, ele não é só fotógrafo da área específica, ele é fotógrafo em si pela arte que ele faz. Então, ele pode ir no aniversário, pode fazer o que for, pode fotografar o que for, ele vai demonstrar a sua essência, a sua fotografia, por meio daquilo que vai estar fotografando. Então, acho que se você mesmo falar, eu sou só fotógrafo de casamento, não pego mais nada pra trabalhar, não pego mais nenhum outro tipo de trampo, você se limita muito àquilo, sabe? Então, você se limita a crescer também em outras áreas. E como eu falei, como eu iniciei na moda e comecei a fotografar casamento e realmente me apaixonei pela área, eu inseri a minha bagagem de fotografia de moda na área de casamento. Isso fez com que eu tivesse um diferencial. Porque, por exemplo, toda noiva que vem até mim hoje para poder fotografar sabe que elas vão ficar muito à vontade quando eu for dirigir elas para poder fazer um ensaio, para poder fazer o making off. Eu tenho uma partezinha no meu making off que eu faço um ensaio meio que sensual com as noivas, né? Elas de lingerie, ali na preparação. Então elas se sentem à vontade porque sabem que o meu direcionamento é o direcionamento que vai deixar elas mais confortáveis em relação à pose, em relação ao ângulo, tirar uma gordurinha, tirar uma papada. Então, por elas acompanharem meu Instagram e verem que já tem esse referencial de não só uma fotografia de noiva, mas uma fotografia de noiva bem feita, aí atrás, sabe? E isso eu sei que é pela minha bagagem da fotografia de moda. Então dá pra você misturar, dá pra você mesclar, dá pra você ser fotógrafo de casamento, ser fotógrafo de arquitetura. Lá no casamento você vai precisar fotografar a decoração, o espaço. Então você vai usar essa bagagem Um também ajuda lá. o outro. Um vai complementando o outro. E vai no complementando. processo. Ô, Dex, assim, a gente recebeu sua autorização para poder expor algumas fotos. Sim. Sua, e a gente pegou, eu vou pedir pro diretor já organizar aí, diretor, pra gente já deixar no ponto Enquanto pra vai gente organizando, chamar. eu queria só aproveitar aqui. Na sua opinião, Dex, e até por a tua trajetória, é mais fácil uma fotografia de casamento ou uma fotografia de um desfile? Eu vejo que, assim, em ambos os casos é muita responsabilidade, no sentido do ato em si que está acontecendo Não ali, volta. entendeu? Sabe o que é Exato. louco? Porque minha fotografia deu start quando eu fotografei um desfile. Que foi dessa revista de moda que rolou aqui em feira. E eu paro pra olhar essas fotos hoje, as fotos estão péssimas, assim, tão ridículas, tão desfocadas, Esse aí é tão o sem olhar do luz. artista. Aí quando eu fiz o meu primeiro casamento, se for pra responder essa pergunta, as fotos saíram muito boas. Então acho que é mais difícil fotografar um desfile do que um casamento. Diretor, joga aí na tela pra gente, diretor. Algumas fotos de Dex pra gente dar um saque. Vamos ver qual foi que vocês selecionaram aí. Foi escolhido a dedo, viu? Pô, não, aí tem um ensaio bacana, Dex. Boa. Abaixa aqui um pouquinho, Diego, pra mim. Pô, velho, essa guria, cara. Cara, fala um pouquinho dessa foto dessa guria. O que é que você pensou, na verdade, Dex? A de lá, né? A da direita, aqui na nossa direita. Então, vocês conseguem identificar mais ou menos o que é essa fotografia aí? Cara, eu tô vendo um casal lá atrás, eu fiquei grilado, porque eu tô vendo um casal lá atrás. Mas só que eu não consigo tirar os olhos da menina. É um E quadro. tu, Pedro? Tem um quadro ali na frente. Chutou um quadro? Eu chuto tipo um quadro. Talvez ela não está aí presente, entendeu? É um quadro ou uma fotografia, não sei, um espelho. Vamos lá. Reflexo. Esse é um quadro na casa do casal. Esse Aí, ó, ensaio. Acertei. Esse ensaio foi desenvolvido na pandemia. Eu desenvolvi um projeto chamado Fotografa em Casa, onde, como a galera não tava podendo sair, então você tinha a oportunidade de fotografar em casa. E aí eu fiz ensaio com esse casal, e eles tinham esse quadro bem grandão assim na sala deles. E essa foi exatamente a última foto do ensaio, porque esse quadro ele não tem como não te chamar a atenção quando você entra na casa, sabe? É muito marcante essa figura dessa menina. E aí eu desenvolvi essa foto. O que é que eu fiz? Vou contar o segredo da foto aqui. Eu fotografei de frente pro quadro. Como o fundo do quadro era preto, eu coloquei o casal lá atrás.
e coloquei uma luz iluminando eles. Aí fez o reflexo. Quando você ilumina uma superfície, reflete no preto, né? E aí eu fiz essa foto. Eu cliquei cá, só que focando neles lá no fundo. E aí ficou parecendo que essa menina tá em sobreposição na imagem. É. E eu quase acertei tudo, viu? Foi. E a segunda foto, na verdade, ficou bem legal essa ideia de trabalhar contra a luz. E foi Fusca de Aline aí, ó. Ah, é o... Como é o nome, Diego? O Fusca. Velho, eu esqueci. Vando. Vando. A gente tem uma foto. A capa do nosso... Exato, isso que eu A ia falar, capa do velho. nosso Facebook é Vando. A gente tem uma foto autoral também lá com o Vando, capa de CD, velho. Essa foto, esse ensaio também eu fiz na proposta do Fotógrafo em Casa, um casal de amigas, e a gente desenvolveu numa outra proposta. A gente iniciou em casa, né, Marília e Natália. A gente começou em casa, mas a gente percebeu que, tipo, muita galera tinha história no carro, né? Os casais tinham história no carro. Sim, sim. Então por que não fazer um ensaio A gente tá falando de dentro Vando, do carro? Né? A gente tá falando E de Vando, né? que Vando passou por aqui, já marcou a história no Feira Pod. E aí eu pedi pra Aline emprestar do Fusquinha, que ia trazer uma proposta super conceitual, assim, pro ensaio. E como elas são jovens também, o Fusca é colorido, a gente trouxe uns aspectos de produção com cor, com couro, pra ficar bem apegada mesmo do ensaio mais dinâmico. E aí teve uma questão, o ensaio atrasou. Quando a gente já começou, já era escuro. E eu falei, não vou deixar de fazer foto mesmo escurecendo. Então nesse ensaio eu usei o farol do meu carro pra poder iluminar as meninas dentro do Vando. E aí eu falei, vou usar o próprio farol do Vando pra poder finalizar o ensaio. E aí fiz essa foto, essa foi a última foto do ensaio. Ficou bem legal. Diretor, manda outra aí, diretor, pra gente. Na Rua do Tanque ali, ó. Pô, essa aí também ficou Boa. legal pra caramba, velho. Essa foi, velho. Esse é um amigão meu, Felipe Oliveira, ele é fotógrafo também. Ele fotografou casamento comigo durante bastante tempo. E aí a esposa dele, foi no dia do casamento dele essa foto. E aí foi uma folha que fazia parte da decoração. E aí eu peguei assim, tava tentando focar. Falei, vou encaixar eles aqui, um rosto em cada lado da imagem. E aí ficou esse registro aí muito, muito forte, muito né? Muito bonito, velho. Aí dá pra imprimir em tamanho... Fazer um quadro lindão, A2 né? aí, exato. De colocar na sala. Diretor, manda uma outra pra gente? E os olhares ali também. Pô, velho, eu vou te falar, viu? Quando eu vi essa foto... eu também tenho que dar uma puxada aqui. Pode vir pra cá, mais pra cá. Eu conheço a foto que é minha, né? Mas quem tá assistindo tá vendo perfeito, porque a gente tá passando a transmissão. Mas então, essa foto aí é só aspecto de luz e sombra. É isso, a simplicidade de usar luz e sombra ficou fantástica. Eu gosto muito de brincar com esse aspecto visual de luz e sombra. Causa uns efeitos assim que a gente não tá acostumado a ver em fotografias, mas que é muito simples, como você falou. Só precisa mudar de perspectiva, né? E aí eu trouxe esse conceito aí. Dex, eu acredito numa frase que Deus mora nos detalhes. E é assim, não é um grandes detalhes. Às vezes a simplicidade da fotografia, porque quando eu bati o olho eu falei, caramba. E o sorriso dela, provavelmente é uma foto pré-casamento. Uhum. O sorriso dos dois aí é fantástico. Fantástico, né? Traz toda a emoção que precisava na fotografia. E a questão também da conexão, né? Porque quando você já faz fotos, você começa a perceber se aquele sorriso é espontâneo, ou se ele é forçado, se a pessoa está à vontade, se a pessoa não está à vontade. Então tem toda essa questão que o Dex falou em determinado momento aqui, que é bem importante, de fazer essa conexão, né? Do casal e desse casal também ter, digamos assim, essa intimidade até em determinado ponto com o próprio fotógrafo. Senão fica uma parada travado. Forçada ali, travada. Você vê o olhar, uma série de coisas. Eu valorizo muito essa dinâmica nos ensaios, sabe? Não ficar aquela coisa travada. Aí eu já quebro com esse exercício de conexão inicial e no meio do ensaio eu faço assim. Eles mesmo desenvolverem esse aspecto mais dinâmico de rir, de brincar um com o outro. Façam umas piadinhas também já certa, que eu sei que vai rolar uma risada. Manda outra aí, diretor. Boa, fotona com os também. Espelhos também. Eu só quero saber, assim, óbvio que a figura principal é a noiva. Quem é aquela de cabelo vermelho ali no canto? Ali é a mina que tá fazendo o cabelo dela. Ah, legal. E nesse momento em si, não foi uma foto pousada, foi uma foto em que a noiva já tava pra sair, então tava finalizando, colocando o véu ali pra sair. E aí eu já tinha visto esse espelho, achei muito interessante.
E nesse aspecto eu só posicionei a luz de frente pra ela, porque em todo momento tava meio que sem luz, então não tava definindo muito a nitidez da imagem dela. Coloquei a luz em frente pra ela e deixei lá a menina finalizando o cabelo. E aí teve esse retrato. Eu consegui trazer o reflexo dela em outros O olhar da pontos noiva do tá espelho marcante ali. pra caramba, velho. Ela tá. É tipo assim. Tem três, Meu momento. É meu momento. tem 3 pessoas, Dex, ou 2? Tem um três. rapaz aqui, tem a menina ali que tá ajudando ele. Isso. E a E a noiva. presença da noiva aí. Manda outra, diretor. Boa, essa foto aí. Essa foto aí conta a história dela por si só, né? Você já consegue saber a data, a época que Quando foi, aconteceu a né? foto. O que aconteceu. E essa foto foi aqui no Hotel Atmosfera. Tinha uma árvore de Natal lá, a noiva tava... Onde fica ali perto dos peixes, não é isso? Isso, logo na entrada ali daqueles banquinhos, Sim. tinha essa árvore montada lá. E aí já foi a saída dela. Quando ela tava saindo pra poder entrar no carro, peraí, tem uma luz ali incrível. Aí mandei ela voltar. É o olhar, velho. Não, e eu vou falar uma coisa pra você. O que mais me marcou nessa foto é o texto na mão dela. Sim. E bem destacado também, né? É tipo assim, o texto dela é muito grande. E assim, quando eu vejo um texto desse, eu só lembro da minha avó. Porque minha avó você só Decorosa escuta ali, assim, ó. E com as bolinhas. Ó, eu vou encerrar a live aqui, que o celular já tá descarregando, Pode ele vai encerrar, desligar. Então vou só agradecer a galera que esteve presente aqui na live, vou salvar a live pra eu não perder. E é isso, em breve vai estar também disponível, né? No canal Mas do sim, Feira salve, Pode. galera. Feira Valeu aí pela Pode. audiência. Obrigado a todo mundo que esteve presente aqui, a gente encerra, mas continua aqui dando uma analisada nas fotos. Então, brigadão, até já. Aqui encerro. Vamos lá continuar aqui, Vamos. né? Dex, te perguntar o seguinte, isso é mais talvez uma característica dos jornalistas, né? Que tem que colocar título nas fotos. Você costuma fazer isso? Porque eu vi Colocar várias títulos? Essa foto tem nome? Essa foto eu não lembro se eu coloquei uma legenda específica, mas eu trouxe a identificação do que eu comentei com vocês aqui. Você já consegue identificar sobre qual foi a época da foto pelos artigos que Conta estão uma ali em história. volta, Um né? clique conta uma história. Conta muitas Você histórias. sabe que foi um velho. casamento em dezembro. É isso, no em Natal. dezembro, no Natal, e uma pessoa que tem muita fé. Uma pessoa Porque fervorosa. não é toda noiva que entra com texto na mão, não. Sim. Diretor, a gente tem mais alguma foto? Eu acho que tem. Então manda aí pra gente. Poxa, velho, essa foto. Esses momentos, cara. Esse momento, é o clique, esse é o verdadeiro clique de momento, cara. É. E essa mãozinha enxugando o outro, velho. Cara, é muito legal essa foto. Minha fotografia é muito baseado nisso, cara. Eu sou o tipo de pessoa que às vezes fico parecendo uma árvore ali no casamento, por exemplo. Eu me posiciono em alguns momentos que eu sei que vai rolar alguma coisa. Então às vezes eu fico assim parado aqui, ó. Tô nem clicando, mas tô com a câmera aqui. No primeiro momento que acontece, eu já tô No preparado gatilho, e clico, sabe? Então às vezes tem posições que eu fico até que são desconfortáveis, mas eu sei que vai rolar alguma coisa em algum momento, aí chego lá e clico. E aí é justamente nesse momento que eu sabia, ele tava fazendo os votos. Então o padre tava com o microfone na boca dele assim, e aí no momento que ele finalizou, a lágrima escorreu. Aí ele foi pra limpar, eu já fui e fiz o clique. E a lágrima marcou bastante o rosto dela, cara. E Sim. ficou legal porque você não vê. Se você não falasse aí, a gente não saberia que tinha um padre e um microfone aí, entendeu? Então, o ângulo Porque você que você só tava. pega Exato. enquadrando ele e ela. É. É o momento dos dois. Eu meio que limpei os outros aspectos da foto pra a mensagem da foto ficar especificamente nesse movimento aqui de enxugar a lágrima dela, sabe? E fala aí pra muito galera é sobre o justamente o casal, olhar, né? né? Isso que você falou do limpar é justamente o olhar, né? Fotográfico. Se eu não me engano, diretor, agora a gente vai entrar num vídeo, né? Pronto. A gente vai passar um vídeo, Tem um né? videozinho aí. Tem. É um vídeo meu também. É seu. Bota pra atualizar lá, diretor. Ficou até mais interessante essa dinâmica aí de vocês pegarem, porque me surpreendeu também do que foi escolhido. Esse vídeo, assim, a gente não tá escutando aqui, mas quem tá assistindo tá conseguindo escutar. E a gente pode ir comentando. Você tem um momento no Instagram, pra quem tem um olhar de design e conseguiu pegar, que você começa a mudar até a forma das suas paletas de cores. E começa bem numa campanha quando você começa a falar das mães. Do Dia das Mães. E muito ensaio fotográfico. E assim, esse vídeo tá um pouco mais pra baixo.
E aí você tá falando de momentos com as mães e tal. E quando eu tava falando dos álbuns que eu tenho, minha mãe fotografou vários álbuns. Cara, eu tenho várias fotos com a minha mãe, assim, velho, que são memoráveis. Acho que todo mundo tem essas fotos. E hoje em dia eu acho que eu dou muito mais valor a esse tipo de fotografia, a esses comentários. Principalmente agora que a gente vai envelhecer. Se a gente tá envelhecendo, nossos pais estão envelhecendo também. E é um momento que a gente sabe que na ordem natural da vida, a gente vai perder eles. E aí foi muito legal ver esse vídeo passando, porque simplesmente a gente começa a trabalhar, velho, com essa ideia de fotografar e assim... E traz recordações ensaio, também, cara? né? Por que você resolveu fazer esse ensaio? Ó, eu tenho uma relação muito forte com minha mãe. Durante o meu workshop, eu até sempre me emociono quando eu falo assim, porque é uma figura que traz a ideia de força pra mim, sabe? Diversos aspectos. E aí, Dia das Mães é uma data que eu sempre gostei, assim, pela questão de valorizar tanto minha mãe, que eu imaginava que era tão especial para as outras pessoas também. E eu tinha essa ideia de... Quando eu fotografava casamento, eu via como era a relação das noivas com as mães, sabe? Mas eu não queria que minha fotografia ficasse só limitada a fotografar a relação de noivas com as mães. Eu queria promover um outro projeto que fizesse com que, fora casamento, as pessoas pudessem ter fotos com suas mães. Esse vídeo, se eu não me engano, foi um ano anterior de eu ter feito o projeto do Dia das Mães, onde eu pedi que meus seguidores mandassem fotos da época realmente revelada, né? Fotos impressas com suas mães, e fiz essa montagenzinha. Foi muito gostoso porque fez a galera criar esse movimento de resgatar as fotos em casa, de ir na casa de uma tia, de ir na casa da sua própria mãe, buscar as fotos. Então todo mundo chegava, tem minha foto aqui, me mandava. Tirei minha foto, achei minha foto. E nesse movimento de resgate, uma galera me agradeceu muito pela oportunidade de ter feito esse desafio, porque eles submeteram a lembranças e muitas das pessoas não tinham mais a mãe presente, né? Não tinha mais a mãe viva. Então foi um resgate do momento, daquela pessoa. E aí se tornou muito além do que um vídeo para postagem. Se tornou meio que assim um projeto que eu vi que era além da fotografia. Nesse foi só a questão de resgate de fotografia de outras pessoas. Aí me veio a ideia do ano seguinte, eu mesmo promover um ensaio onde pessoas adultas pudessem fotografar com suas mães, sabe? E aí eu fiz toda uma campanha de produção mostrando qual era a essência do ensaio. Não queria também que fosse como apenas estúdios fotográficos onde você chega lá, no fundo branco, dá um abraço, senta no banquinho, dá um beijo na mão e tira a foto e vai embora. Eu quis promover um momento de conexão, assim como eu faço com os casais durante meus ensaios, um momento de conexão entre mães e filhos que muitas vezes não acontecem devido à correria do dia a dia. E se for parar a pensar, poucas pessoas têm fotos recentes com a mãe. Às vezes tem fotos mais ou de celular, que a tecnologia permite, mais impressa, ou uma foto mesmo, assim, com sua mãe em um momento especial, não tem. Às vezes é no casamento de alguém que você tira foto, uma formatura, algum evento específico que rola aquela foto ali profissional, mas fora isso não existe um costume de pessoas fazer fotos profissionais com sua mãe, né? Sim. Ou de mãe com os filhos. E aí veio essa ideia na cabeça, e aí eu fiz esse projeto inicial como se fosse de teste para ver como seria. Então convidei 4 amigos e suas mães para poder fazer esse teste desse projeto. Cara, na própria gravação do projeto lá, eu ficava em prantos, assim, chorando, porque era muito emocionante ver como aquele momento para eles estavam sendo especial, sabe? Deles chorarem, de falar, de trazer resgate de momentos, de fotografias, de coisas que viveram, que estava esquecida com o tempo, porque não existia aquele tempo realmente de parar para poder recordar isso. E naquele momento ali, naquele ensaio, foi o feeling, foi o momento que se fez. Qual foi o lugar que você escolheu para as fotos? O fundo da minha casa. Melhor impossível. É sério, não tem melhor local. Quintal da minha porque casa. É porque assim, o ensaio, você tá contando uma puta história, pô.
Você tá falando aí, eu tô lembrando. Fui puxando vários momentos e eu pensei nisso, cara. Eu só tenho foto com a minha mãe de celular, assim. Você outro dia postou uma foto com a tua eu mãe. lembrei disso, Com a tua mãe ela de teve celular, lá eu no achei mó legal. escritório, foi. Ele e a mãe vestido com a mesma roupa. E foi coincidência ali, Foi não foi? coincidência, velho. Porque ela não tinha falado que ia. Meu filho, eu vou com tal roupa. Não, ela não Oi. falou isso. E nem eu falei, mãe, eu vou com tal roupa. E assim, e é legal porque você não tem essa foto e você faz isso, e ainda você faz. Aonde eu vou fazer? Aí você pensa, vou fazer no hotel, vou fazer no salão, vou fazer. Não, vou fazer no quintal da minha casa. Fiz no quintal da minha casa lá. E acabou, velho. Montei um cenário. Eu mesmo fui na rua, lá no mercado de arte. Comprei alguns artigos lá de palha, umas penagens. Trouxe tudo pro quintal de minha casa. Montei, desenvolvi um cenário. E trouxe muito do que eu queria, sabe? Por exemplo, eu poderia fazer no estúdio, poderia fazer no hotel. Mas eu queria que todo mundo que fosse lá se sentisse em casa. Já chegasse com o sentimento de acolhimento, sabe? Então, eu abri a porta de minha casa, fiz uma recepçãozinha na sala, com café, com os biscoitinhos, para poder ficar esperando, para poder se arrumar. Fiz parceria com um amigo também, que tinha uma loja de vestidos, de peça feminina. Então, ele levava alguns para lá, assim, e as mães quisessem vestir, usar, estavam disponíveis. Então, eu queria trazer um conforto. E aí, a ideia de fazer lá no fundo foi para realmente... para sair da correria, do dia a dia, do estresse de ter que se locomover e ir para um lugar mais calmo, mais tranquilo. Lá em casa tem bastante planta, então traz uma ideia assim mais de uma coisa florestal, sabe? Uma coisa mais borrô. Lá em casa, no fundo, eu criava uns passarinhos soltos, botei uns telões assim, criava uns passarinhos soltos, era como se fosse um cativeiro, e isso cativava. As mães chegavam lá, ficavam encantadas, e quando iam as senhorinhas assim, muito bonitinhas, elas sentavam assim, ficavam assim, nossa, que lugar lindo, e admirava, e eu fazia um cafezinho numa xícara de barro, entregava, aí trazia esse resgate da lembrança da casa da avó, sabe? Então, pra mim, foi meio que trazer elas pra minha casa, pra elas se sentirem em casa. E foi muito emocionante ver, assim, como essas coisas pequenas cativam. Porque se fosse no estúdio não teria tanta repercussão, não teria tanta força emocional Conexão, como foi. Eu diria até. Justamente por estar esses aspectos, né, de natureza, de plantas, de uma série de coisas. Dex, a gente já tá ali naqueles encaminhamentos do meio pro fim e é muito louco, assim, porque sempre fotografia, as conversas, assim, tem assunto... Quase todas as conversas aqui rendem. A gente precisa ter um limite. É uma fotografia senão... e o diretor já tá ali, já nervoso. Mas Calma assim, já quase uma das últimas aqui, eu posso até falar que uma das últimas perguntas aqui pra ti é o seguinte, você autorizou, né, a gente ir lá no seu Instagram, tal, pegar as fotos pra gente poder exibir aqui, mostrar, mas eu não vi nenhuma foto sua ali com uma identidade, ao menos uma logo sua, algo do tipo. Como é que você lida com essa questão do direito autoral, né? Tem até o Creative Commons, que era justamente a questão ali do metadados, de você ter isso ali por trás. A gente está indo para o NFT, que tem também todo esse outro processo aí de direito autoral. Como é que você lida com isso? E se, até voltando um pouco, a Fotofeira falou um pouco disso, enfim. Eu sempre... Inicialmente, eu era aquele fotógrafo que tinha a logo lá, bem grandona na fotografia, né? A marca d'água. Mas com o tempo, eu percebi que o que eu queria realmente que as pessoas identificassem minha imagem seria pela minha identidade visual ali. Pela coloração, pelo estilo fotográfico, não pela logo, pelo nome em si. E com o tempo eu consegui isso. Você vê minhas fotografias iniciais no Instagram, todas têm logo. Mas depois eu não passei a usar mais o logo nas imagens. E por incrível que pareça, todo mundo que viu a imagem no meu Instagram já sabia que era uma fotografia de Deldex. Pela coloração, pelo estilo. E isso foi como se fosse uma missão cumprida, sabe? De definir como foco, de ter uma identidade visual minha própria. E foi cumprida. Eu vi as pessoas tendo essa identificação. Mas eu sou... Cara, eu sou totalmente leigo no sentido de direitos de imagem, nesses aspectos. Porque eu sei que realmente pode acontecer. Mas como eu sempre trabalhei com momentos e com pessoas, não eram fotografias assim que davam para ser usadas por outras pessoas em aspectos comerciais, né? Sempre como foi mais eventos, então não via perspectivas ou possibilidade de pessoas estarem ali furtando ou roubando a fotografia para uso próprio. Aquela do olho é fácil aí, viu? É fácil, né?
Mas aí eu sempre deixei, assim, eu falei, minha arte no mundo, se for pra rodar, deixa eu rodar. Aí eu trago aquele meme. Confia. Entregue, Qual é o confia. Do Smith, confia. Velho, e é um problema às vezes, né, justamente isso, e pra gente que tá, talvez o Rodrigo da publicidade também, que às vezes produz uma determinada arte, o próprio diretor também, que já teve situações desse tipo. Eu também já tive uma vez, inclusive foi até na faculdade, uma foto minha, quando eu pensei que não, uma foto num cartaz da galera de cinema, do diretor. Eu falei, como assim, velho? Nem citaram meu nome, nada do tipo. Eu falei, pera aí, pô. Aí depois tiraram, entendeu, a foto e Se tal. tiver deve ter foto rodando minha, assim, Com em algum certeza. aspecto. Eu tive a felicidade recentemente de uma publicação que eu postei, que foi de um projeto que eu fiz lá em Salvador, no Pelourinho. Durante a pandemia, eu saí para fotografar alguns pontos no Pelourinho e a interferência da natureza na zona urbana, né? E aí eu desenvolvi esse projeto, postei e teve uma repercussão bastante positiva e chegou até a prefeitura de Salvador. Massa. E aí esse ano eles entraram em contato comigo, no final do ano passado, entraram em contato comigo para poder comprar essa foto para sair no livro pessoal lá da prefeitura, né, de registros. Foi uma foto das fitinhas de Senhor do Bonfim que eu fiz lá na Igreja da Sé. E aí eu vi que depois disso, muitas páginas também começaram a repostar essa imagem e todas colocando crédito. Porque realmente era uma imagem artística, né? De paisagem, de objeto. Então houve essa valorização do meu nome como artista, como fotógrafo, para aquela imagem. Massa. E aí eu me engrandeci como artista. Falei, cara, já estarem comprando uma foto minha, assim, uma foto específica, é porque realmente é uma foto onde existe a arte. Não é só uma foto de pessoas, né? Tem todo esse conceito por E aí, trás. Rodrigo, ele deu um outro bom tema, viu, diretor, também, lá pro concurso também, viu, uma outra possibilidade aí. Integração da Velho, natureza vocês vão ter que com a conversar cidade. sobre. Vai tá Vocês vão aí, ter que viu? conversar sobre isso quando acabar. Dex, o papo sempre é bom, mas tudo que é bom tem um Rápido, né? fim. Cara, todo mundo fala, mas a gente já tem 1h30 conversando aqui. Massa. E assim, eu tenho que te agradecer pra caramba por ter aceitado o convite. Verdade. Pra gente poder bater um papo sobre fotografia. Não te conhecia pessoalmente, já tinha ouvido falar do seu trampo. É muito gratificante. Eu só posso mesmo, velho, agradecer. Vou roubar uma frase que Diego sempre usa. Aprendi um pouco mais hoje com você. certeza. É extremamente... Pra mim, o projeto Ferapod, só por entregar essas oportunidades, já é fantástico, porque me tira de uma zona, de uma bolha e me dá novos horizontes. Só que eu posso falar pra você, velho, meu muito obrigado. Eu espero que a gente faça um ao vivo e que, Foi um quem sabe, um prazer. projeto de fotografia, Diego, Ferapod, Diego não, já tá Ferapod, engatilhado. Fotofeira, e tudo É. aconteça daqui pra frente, velho. Mas é meu muito obrigado mesmo, cara. Nossa, eu fico muito feliz mesmo com o convite. Estar aberto à possibilidade de falar sobre o que eu amo, o que eu gosto de fazer, é sempre bem-vindo, sabe? O Fotofeira foi um dos starts para que eu pudesse trazer um pouco da fotografia para a cidade, mas ter a oportunidade de falar da minha fotografia para outras pessoas é um privilégio, porque é o que eu falei, existem conexões, existem identificações, né? Então, talvez fotógrafos não se identifiquem comigo, com minha fotografia, mas outras pessoas talvez se identifiquem comigo, com minha pessoa, e aí em si vai se identificar com minha fotografia. Então, ter esse espaço aqui, para não falar só sobre o meu trabalho em si, falar um pouquinho sobre mim, faz com que gere essas conexões, né? E é sempre oportunidades que eu valorizo de ter, muito além do que os aspectos profissionais. Você crescer com outra pessoa, aprender com outra pessoa, pela pessoa si, pelo que ela é, pelas histórias, pela vivência. Então, massa, obrigado pela oportunidade de estar aqui e que venha outros. Tô Com aqui à certeza. disposição. Fiquei mó felizão mesmo com o convite. Obrigadão. Então, a gente também, só essa possibilidade aí, mas enfim, é muito legal isso e a gente poder também aprender mais, entender um pouco de como é que é isso, um pouco da tua história, e você pode contar isso aqui e transmitiu já para uma galera aí ao vivo, mostrando outras possibilidades também, até abrindo também um espaço, também isso é muito recíproco, né, de abrir também um espaço pra gente, para uma galera que talvez ainda não conhecia a gente, o projeto, e é isso, a intenção é justamente mostrar essas possibilidades e tudo que é possível, seja com o Ferapod, seja com a Fotofeira, seja com a galera do Feira Nós, tem muita coisa aí, a gente acredita que, concluindo, né, esse processo de pandemia, a gente tem muito a desenvolver e muito a fazer. E E é parabéns pelo projeto também.
Como eu falei, é massa ver projetos referências valorizando artistas referências. E a ferramenta do podcast só tem crescido, né, cara? Então, é um mundo aí de possibilidades pra vocês. Não, e tá vindo mais novidades aí, né? Vocês que estão acompanhando a gente, daqui a pouco vocês vão ver aí, em algumas semanas, né? Notícias Muita coisa bombásticas. acontecendo aí. E é isso. Dex, a gente vai aqui agora para justamente os encerramentos. Galera, muitíssimo obrigado por sua audiência. Você que esteve aí Valeu. com a gente. Acompanha, segue a gente nas redes sociais. Dex, para te encontrar, Instagram é o caminho mais fácil. Vamos quiser lá. contratar o teu serviço. A câmera tá ali, ó. A câmera é aquela ali? Exatamente. Perdido Deu aqui, teu assim, ó, recado, tá deu da teu câmera. recado. Vamos lá, eu tenho o Instagram, onde eu posto um pouco do meu trabalho. Meu Instagram é @deudexalmeida, DEUDEX. O Almeida é fácil de escrever. Vai estar no link, vai Lá estar no vocês vão link. poder encontrar um pouquinho sobre a minha fotografia de casamento e outras vertentes da fotografia também. Porém, eu trago um conceito mais pessoal do meu lazer, da minha vida pessoal, das minhas viagens, no meu Instagram pessoal, que eu desenvolvo também um outro lado artístico, né? Das minhas confecções, de outras marcas e de projetos pessoais meus que eu desenvolvo durante esse período, que é @dex_ALMD. Lá você vai poder me conhecer um pouquinho mais fora o meu trabalho, que é massa também, que gera essas conexões. Eu quero que a galera se conecte comigo pela minha essência, pelo que eu sou, não só pelo trampo que eu apresento lá. Massa. É isso. Você anotou tudo aí? Se não anotou, segue o link que vai estar tudo lá. Compartilha esse vídeo com seus amigos, com quem gosta de fotografia, com quem é um amante da fotografia, com quem quer aprender mais sobre fotografia. É isso. O nosso muito obrigado. Valeu. Salve. É nóis. Valeu, boa noite.